Por volta de 1000 anos antes de Cristo, estava acontecendo um movimento um tanto quanto peculiar na velha Índia. Homens e mulheres, tomadas por uma espécie de vírus da espiritualidade, largavam tudo para meditar no alto de montanhas. Naquele momento, eles não sabiam, mas essa peregrinação mudaria para sempre não só a espiritualidade indiana, mas como todo o mundo. Yoga, meditação, tantra, chakras, kundalini, reencarnação. O mundo como conhecemos, meus amigos, estava prestes a começar. A maioria dessas pessoas voltavam sem conseguir muita coisa. Porém, alguns deles chegavam no mais alto nível da consciência cósmica, absorvendo o santo graal dos conhecimentos espirituais direto da fonte. Essas pessoas ficavam conhecidos como os rishis, que significa os sábios, aqueles que enxergam a realidade além das ilusões. Esses rishis, aproximadamente uma vez por ano, desciam das montanhas para levar sua sabedoria para o povo. E por incrível que pareça, os segredos ditos por esses sábios transformaria para sempre os rumos da humanidade. Era como se tivessem descoberto a fórmula secreta do universo. E por saberem disso, o povo indiano fizeram o que qualquer pessoa sensata faria. Começaram a anotar tudo. A partir daquele momento, aqueles textos viraram a cereja do bolo da espiritualidade indiana. Hermes, Jesus e Yogananda. E hoje, até mesmo você irá beber na fonte desses conhecimentos. E por mais que tudo isso pareça coisa de tempos antigos, a verdade é que essa sabedoria voltaria a dar as caras milhares de anos depois, quando um jovem funcionário público chamado de Lahiri foi transferido a trabalho para Raniket, uma cidadezinha enfiada no meio das montanhas do Himalaia. O lugar não tinha muita coisa para fazer, exceto por um boato misterioso. Diziam que santos misteriosos viviam por ali, aparecendo e desaparecendo como se não fossem desse mundo. Naquele momento, ninguém ali poderia imaginar, mas essa viagem de Lahiri seria o início de um dos eventos espirituais mais marcantes da história recente. Dos Beatles à criação do iPhone, todo mundo se influenciou por ela. Então, Lahiri, tomado por um impulso inexplicável, decidiu caminhar pelas trilhas da montanha, onde cada passo o levava mais perto de um destino marcado muito antes do seu nascimento. Ele seguiu esse movimento e chegou a uma caverna, escondida nas encostas do Himalaia. Dentro dela estava o guru dos gurus, Babaji, o grande Cristo Yogi do Oriente. Mas esse encontro não era apenas uma coincidência. Babaji olhou para ele e disse que o já esperava há muito tempo. Lahiri, confuso, não lembrava de nada, nem do mestre, nem de qualquer ligação com aquele lugar. Foi então que Babaji tocou o centro da sua testa, o Ajna Chakra, e como quem desperta de um sonho profundo, Lahiri se lembrou de que havia sido seu discípulo em uma vida passada, e agora recebia a missão de levar ao mundo a prática mais antiga e influente da espiritualidade. Grandes mestres diziam que praticar essa técnica por 3 anos equivale a 1 milhão de anos de evolução natural. E é descrito por muitos como o caminho mais rápido para Deus. Steve Jobs, os Beatles, Elvis Presley, a banda Yes, Supertramp e a cultura pop, todos tiveram interesse nela, sendo essa a última grande revolução espiritual que a Índia exportou para o mundo. Mas para chegarmos nela, precisamos voltar para a primeira, antes dos deuses, das religiões e até mesmo dos próprios rishis, até a primeira coisa que existiu na espiritualidade indiana. Então, se você quer descobrir os maiores segredos da espiritualidade, com uma das histórias mais empolgantes e transformadoras de todos os tempos, já prepara a pipoca, coloca o vídeo na TV e seja muito bem-vindo a toda a espiritualidade da Índia em 45 minutos.
Antes mesmo dos Vedas, antes do hinduísmo e até mesmo antes dos rishis subirem as montanhas, já existia um lugar onde a espiritualidade indiana começava a dar os seus primeiros passos. E esse lugar ficava às margens de um grande rio, o Vale do Indo. Lá, arqueólogos descobriram pistas de algo misterioso. Pequenas esculturas mostrando homens sentados em silêncio, em posturas que lembram a yoga que conhecemos hoje. E dentre essas figuras, uma é ainda mais misteriosa, o chamado Proto-Shiva. Esse selo não é apenas uma peça arqueológica, mas um elo perdido entre uma civilização desaparecida e a base do hinduísmo que veio depois. Ou seja, antes mesmo dos primeiros textos sagrados aparecerem, o terreno já estava sendo preparado. O Vale do Indo era como o prólogo de toda a espiritualidade indiana. Mas nenhum império dura para sempre. Mudanças climáticas e o passar do tempo levaram essa civilização ao declínio. E é aí que entram os arianos. Eles eram um povo indo-europeu que veio da Ásia Central e foi migrando para a região que hoje é a Índia. Mas por mais que fossem povos guerreiros, milagrosamente eles não chegaram destruindo tudo. Na verdade, dessa fusão surgiu algo que seria a base para toda a espiritualidade da Índia. Tudo que veio depois se influenciou, reinterpretou ou teve que combater o que estava nesses textos, que são nada mais, nada menos que os Vedas. Assim como toda religião tem as suas escrituras sagradas, os Vedas forneceram exatamente isso para a espiritualidade indiana. Então, da próxima vez que você for explicar a importância deles para alguém, você pode usar a Bíblia como comparação. Vai ser fácil de entender. E da mesma forma que a Bíblia é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, com os Vedas acontece algo bem parecido. Pois a primeira parte dos Vedas, que está ligado à mistura dos conhecimentos dos povos arianos com a do Vale do Indo, é como se fosse o Velho Testamento, formado por 4 textos principais: o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur Veda e o Atharva Veda. Mas mesmo que ninguém negue a importância do Velho Testamento, no fim das contas o que o povo quer mesmo são os ensinamentos de Jesus. E a mesma coisa acontece com os Vedas. Claro que é importante saber que esse Velho Testamento dos Vedas é composto de hinos e rituais, com cânticos dedicados aos deuses e instruções sobre sacrifícios. Tudo isso tinha o seu papel. Mas quando a gente pega esse Novo Testamento dos Vedas, é de explodir a cabeça. Ali surgem conceitos extraordinários, como por exemplo a ideia de um Deus que é o absoluto, o todo que está em tudo, e o som primordial que deu origem à criação. É ali que também aparecem conceitos como o karma e a reencarnação, como a gente conhece hoje. E sabe onde e quando esse Novo Testamento surgiu? Exatamente com a interpretação dos rishis. Sim, aqueles mesmos da história que te contei agora há pouco. Quando eles desciam das montanhas e pediam os textos sagrados para o povo, eles recebiam os Vedas clássicos, e a interpretação deles deu origem a esse Novo Testamento, ou usando o termo correto, os Upanishads. Basicamente, foi como se tivessem pegado um sistema antigo e lançado uma atualização revolucionária. A partir daí, os Upanishads viraram o centro das atenções, o tesouro mais profundo e a cereja do bolo da espiritualidade indiana. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Esses versos da música Gita de Raul Seixas é muito mais que poesia. Eles ecoam uma das ideias mais profundas que surgem nos Upanishads. Enquanto os Vedas clássicos focavam na adoração de deuses ligados às forças da natureza, como Indra, o deus do trovão, e Agni, o deus do fogo, os Upanishads trouxeram a maior revolução filosófica de todos os tempos. Eles apresentaram a ideia de Brahma, o todo,
a essência suprema que está em tudo. Apresentaram também o conceito de Atman, a centelha de Brahma que está presente em cada um de nós, ou seja, o espírito. E é aí que veio a grande virada. A separação entre você e o todo é apenas uma ilusão. Junto disso também veio a noção de Om, a vibração primordial que atravessa e sustenta tudo que existe. Brahman, Atman e Om. Esse tripé se tornou a espinha dorsal dos Upanishads. Era o início de uma filosofia que não dependia mais de templos ou sacerdotes, mas da experiência direta do indivíduo com o divino. Foi nos Upanishads também que surgiram conceitos tão populares que até coach de autoajuda usa sem saber de onde vieram. O karma, por exemplo, que antes era visto apenas como a consequência de rituais e sacrifícios para agradar os deuses, passou a ser entendido como uma força que molda o próprio destino. A partir daí nasce também a ideia de samsara, o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento, ou seja, as reencarnações. E para escapar desse ciclo, surge o moksha, a libertação total e definitiva da roda da vida. Nos Upanishads também aparece a yoga. Nos Vedas antigos, a yoga era só uma ideia genérica de disciplina espiritual, mas agora começa a ganhar um outro nível. Deixa de ser apenas uma prática física e passa a ser um caminho profundo de autoconhecimento e união com Brahma, o todo. É também aqui que surge, ainda de forma inicial, o conceito de prana, a energia vital que anima tudo. Mais tarde, essa noção se tornaria a base para práticas de controle da respiração, ou seja, o pranayama. Depend on the internal. Depend upon your breath, which will never leave you. And when your prana leaves you, it takes your soul with you. That is the breath and the soul are married forever and ever till they merge into the divine spirit. E mesmo que os chakras ainda não sejam citados da forma como conhecemos hoje, já existiam referências a centros energéticos e à circulação dessa energia vital pelo corpo. Portanto, com tantas ideias novas e tão profundas, você deve imaginar que elas foram tratadas como uma revolução à parte, um novo começo espiritual que marcava um divisor de águas, certo? Pois é, não foi exatamente isso que aconteceu. Ao invés de reconhecerem essa virada como uma nova etapa na espiritualidade indiana, simplesmente encaixaram os Upanishads no fim dos Vedas clássicos, como se fossem apenas uma continuação natural. O resultado, muita gente até hoje trata os Vedas como um único bloco, sem perceber que existe um verdadeiro abismo de tempo e compreensão entre os dois. É tanto que surgiu uma escola de pensamentos só para estudar os Upanishads. E você já deve ter ouvido falar nesse nome, Vedanta, que significa literalmente o fim dos Vedas. Portanto, depois dos Upanishads e com toda essa mistura, que começa a surgir algo muito maior do que qualquer um poderia prever. Se até aqui falamos de como tudo começou, do Vale do Indo aos Vedas e dos Vedas aos Upanishads, agora chegamos ao momento de falar sobre o que tudo isso acabou se formando, o hinduísmo. Porém, o hinduísmo não surgiu em um dia específico nem foi fundado por uma única pessoa. Diferente de religiões que têm um evento marcante ou um profeta que define seu início, o hinduísmo é a soma de diversas tradições espirituais que se desenvolveram ao longo de milênios na Índia. Por isso é comum confundir o hinduísmo com a própria espiritualidade indiana. A verdade é que nem mesmo naquela época eles usavam o termo hinduísmo. A palavra hindu vem do sânscrito Sindhu, que originalmente se referia ao rio Indo e foi usada pelos persas para descrever os povos que viviam além desse rio. E mais tarde, os colonizadores europeus transformaram essa palavra em um rótulo para englobar as diversas tradições espirituais da Índia. Ou seja, é como se um bando de europeu olhasse para a espiritualidade da Índia e pensasse: meu Deus, esse negócio aqui é tão complexo, tem um monte de deuses, filosofias e rituais diferentes. Como vamos chamar isso? Ah, não sei. Chama tudo de hinduísmo e pronto.
E até hoje ficou assim. Então você já fica esperto em relação a isso. Estávamos falando sobre os Vedas e os Upanishads, mas se você quisesse falar que estávamos vendo sobre o hinduísmo, também estava certo. Assim como quase tudo que ainda vamos ver pela frente. E eu disse quase, porque foi justamente nessa mesma época que nasce o homem que mudaria tudo. Ele não trouxe novos deuses, não pediu fé cega, nem exigiu rituais complexos. Apenas um método tão simples e poderoso que, se você já tentou meditar, provavelmente aplicou os seus ensinamentos sem nem mesmo perceber. Estamos falando de nada mais, nada menos que Siddhartha Gautama, o iluminado Buda. Imagine que você faz uma regressão e descobre que em uma vida passada você era um príncipe rico, bonito, casado e com um filho belo e saudável, mas que decide largar tudo isso só porque você viu 4 coisas: um velho, um doente, um cadáver e um sábio medicante. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o jovem Siddhartha. Os seus pais criaram um verdadeiro mundo paralelo para ele, onde não existia dor, doença ou morte. Tudo era filtrado, controlado e escondido. Mas um dia Siddhartha resolveu sair do palácio e encarar o lado de fora. Foi aí que ele viu aquelas 4 coisas e isso foi o suficiente. Siddhartha percebeu que os prazeres materiais não eram a resposta. E aos 29 anos abandonou tudo para buscar o sentido da vida. E depois de 6 anos de muitos perrengues, ele finalmente encontrou. Ele se iluminou debaixo de uma árvore e ficou conhecido como Buda, o Iluminado. Após a iluminação, ele compreendeu as 4 nobres verdades, que seria o pilar central de todos os seus ensinamentos. A vida é sofrimento. O sofrimento vem do desejo e do apego. É possível acabar com o sofrimento, e a solução para isso é o nobre caminho óctuplo, um conjunto de práticas e hábitos que levam à iluminação. Esse caminho não é um conjunto de regras rígidas, mas uma forma de viver que leva ao fim do sofrimento. Ele se divide em 3 grandes áreas: sabedoria, conduta e meditação. E dessas 3, a meditação foi a que mais se espalhou pelo mundo. A técnica que Buda usou para alcançar a iluminação ficou conhecido como Vipassana, que significa visão clara ou insight profundo. Imagine que sua mente é uma grande estrada e seus pensamentos são como carros passando. Você não precisa correr atrás de nenhum deles, nem tentar pará-los. Apenas observe, como se estivesse sentado à beira da rodovia, deixando cada pensamento ir e vir sem se perder no trânsito da própria mente. Com o tempo, essa simples prática revela algo profundo. Você não é o tráfego de pensamentos, você é o espaço silencioso que os observa. E é nesse silêncio que a verdadeira clareza começa a surgir. Assim nasceu o budismo, uma das tradições espirituais mais influentes do mundo. Mas ele não estava sozinho. Quase ao mesmo tempo, outro príncipe abandonava sua vida de luxo em busca da verdade. Seu nome era Mahavira, e o caminho que ele abriu ficou conhecido como o Jainismo. A semelhança com Buda é impressionante. Também nasceu em uma família nobre, também largou tudo e também passou anos e anos em práticas rigorosas até alcançar a iluminação. A diferença é que no Jainismo eles defendem que cada ser vivo tem uma alma própria, que nunca morre, nunca muda e que só pode se libertar do ciclo de reencarnações através de uma rigorosa disciplina. Já no budismo, Buda ensinou que não existe uma alma eterna e fixa. Para ele, acreditar que temos um eu que nunca muda é justamente o que faz a gente sofrer. Inclusive, Buda é um dos mestres que você encontra na Carta dos Mestres, um incrível oráculo todo desenhado artesanalmente com mais de 40 mestres espirituais, inclusive muitos deles da Índia, que te ajudarão a trazer clareza e propósito para o momento atual da sua vida. Ou você pode simplesmente garantir o presente perfeito para esse final de ano. Se você tiver interesse nas últimas unidades, é só clicar aqui embaixo na loja oficial do canal ou acessar ao QR Code fixado na tela.
Bom, após o budismo e o jainismo, o que vem a seguir foi simplesmente épico. Literalmente. E não qualquer épico, mas o maior já escrito na história da humanidade. Lembra da frase, agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos, dita pelo físico Oppenheimer? Pois bem, veio de lá. E nomes como Rama, Krishna e Hanuman também nasceram ali. Sua influência tá em lugares e pessoas que você nunca imaginou. De Nietzsche a Jung, de Barack Obama a Osho, de Steve Jobs a música do Raul Seixas. Se você achava que nada poderia ser tão bom quanto os Vedas ou os Upanishads, espere só para ver o que vem a seguir. Se você for agora no chat GPT e pedir, faça uma imagem de uma treta familiar, provavelmente ele te mostraria algo como uma briga de herança ou uma discussão no almoço de domingo. Mas se você aumentar o nível e disser, quero uma treta ainda maior, ele poderia te dar algo digno de uma novela das 9. Agora, se você exigir, faça a maior e a mais longa treta da história da humanidade, com arranca-rabo, traição, golpe e tudo que uma treta precisa. Ele não teria outra escolha a não ser te mostrar algo parecido com isso. Esse é o Mahabharata. Com mais de 100.000 versos, essa é a maior e mais longa treta que o mundo já viu. Ela conta a história de uma família que estava em guerra. Primos de primeiro grau brigam pelo reinado, formando-se 2 exércitos. Os Pandavas, os mocinhos da história representando virtude, e os Kauravas, os vilões simbolizando ambição. Todas as minúcias da treta vai por mim. Você não vai ter tempo nem saco para saber. Mas o que você precisa saber, assim como todo mundo quis, é o que rolou especificamente no campo de batalha. Nesse momento específico do Mahabharata, acontece o que ficou conhecido simplesmente como a Bhagavad Gita, um diálogo entre Arjuna, o maior arqueiro dos Pandavas, e Krishna, seu mestre e condutor da carruagem. Arjuna pede para Krishna levá-lo até o meio do campo de batalha para ver o exército inimigo. Mas ao olhar para o outro lado, ele congela. Ali não estão apenas soldados inimigos, mas parentes, amigos, professores, pessoas que ele respeita. Como ele poderia matar aqueles que ama? É então que Krishna explica o verdadeiro significado daquela guerra. Ele mostra que essa batalha não é só externa, ela é interna. A luta de todo ser humano entre cumprir o seu dever e ceder às ilusões do ego. Krishna, então, ensina para Arjuna 4 caminhos espirituais que se tornariam fundamentais no hinduísmo. Karma Yoga, agir sem apego aos frutos, transformando a ação em oferenda. Bhakti Yoga, a entrega amorosa a Deus, dissolvendo o ego na devoção. Jnana Yoga, o conhecimento que leva à visão da unidade entre Atma e Brahma. E Dhyana Yoga, a meditação que estabiliza a mente e revela a presença divina dentro de si. Se antes a espiritualidade indiana ainda estava concentrada nos rituais védicos e nas castas, a Gita foi revolucionário ao ensinar que qualquer pessoa, de qualquer classe, poderia alcançar a iluminação, desde que seguisse um desses caminhos. E se a Gita é o grande épico filosófico da Índia, foi mais ou menos nessa mesma época que surgiu uma das histórias mais inacreditáveis da velha Índia, o Ramayana. Mas o que talvez você não saiba é como que um deus macaco e a desconfiança sobre uma mulher que poderia ter tido relações com um demônio significaria uma das mensagens mais profundas que você já ouviu na vida. O Ramayana conta a história do príncipe Rama. Ele é um herói considerado o ideal de um homem perfeito dentro do casamento, enquanto sua companheira Sita é o ideal da esposa perfeita. Porém, temos um problema. Ela é sequestrada por um demônio chamado de Ravana. E é aí que aparece pela primeira vez o famoso deus macaco, Hanuman, símbolo de força e lealdade no hinduísmo.
Rama então pede a sua ajuda e juntos partem em uma jornada épica para resgatá-la. Porém, quando ele finalmente derrota o demônio e a resgata, Sita não pode simplesmente voltar para casa ao lado de Rama. O peso da sociedade caiu sobre ela. Um julgamento coletivo e cruel, que dizia que uma mulher que passou tanto tempo na casa de outro homem não poderia estar pura, sendo essa uma parte que gera controvérsias até os dias de hoje. Então, para provar sua inocência, Sita foi obrigada a se submeter a uma prova brutal, o Agni Pariksha, a prova do fogo. Diante de todos, ela entrou em uma grande fogueira e saiu ilesa, protegida pelas chamas como sinal de sua pureza e devoção. Mas o desfecho dessa história tem um simbolismo muito mais profundo do que você pode imaginar. Rama e Sita representam os dois canais energéticos que percorrem nossa coluna vertebral, o masculino e o feminino, que precisam estar em equilíbrio para que possamos atingir a união com o divino. Já Ravana, o demônio, simboliza as sombras internas e as ilusões do ego, que sequestram esse equilíbrio e nos afastam da iluminação. E o maior obstáculo, as dúvidas internas. Assim como Rama questiona Sita, nós mesmos muitas vezes duvidamos do nosso próprio caminho. A verdadeira vitória não está apenas em derrotar os demônios externos, mas em vencer a batalha dentro de nós mesmos. Bom, nesse ponto da história, os indianos já estavam craques em disseminar conhecimentos profundos dentro de histórias bizarras e medonhas. Foi aí que simplesmente eles resolveram aumentar ainda mais o nível. Talvez eles só não sabiam que essa bizarrice toda ia culminar nos ícones mais amados e populares de toda a Índia. Se você já ouviu falar sobre um deus elefante ou em uma deusa com a língua para fora, tudo isso se popularizou nos textos chamados Puranas. E foi nos Puranas que a Trimurti ganhou força. Brahma como criador, Vishnu como preservador e Shiva como destruidor. Não no sentido negativo, mas quem abre espaço para o novo nascer. E o resultado disso tudo, o hinduísmo virou uma tradição popular de vez. Com os Puranas, qualquer pessoa poderia se conectar com o divino de uma forma mais emocional e simples. Foi nessa fase onde toda a base para a adoração dos deuses já estava criada. E o primeiro deles você já conhece muito bem, Brahma. Mas se ele aparece pela primeira vez lá nos Upanishads, nos Puranas, ele se personifica ainda mais. Brahma seria quase como a visão que os ocidentais têm de Deus. Mas Brahma não só cria o universo, mas ele também participa da criação, sendo ele o todo, como se fosse uma centelha divina que está presente em todas as coisas. E cada um de seus 4 rostos simboliza os 4 Vedas. Mas essa explicação complexa sobre Brahma não pegou muito na Índia antiga, não. O povão sempre precisou de algo mais fácil de entender, e se tiver uma boa história por trás, melhor ainda. Assim, nos Puranas, houve a clássica divisão de 1 em 3. Dividiram Brahma em Brahma, Vishnu e Shiva. Os 3 juntos são conhecidos como a Trimurti. A companheira de Brahma é Sarasvati, a deusa do conhecimento, da música, das artes e da sabedoria, sendo ela a representação do arquétipo feminino da criação. Vishnu, enquanto Brahma simboliza a criação e a totalidade do universo, Vishnu é o cara que mantém tudo em ordem, preservando essa criação. E se você chama os chakras de chakras, agradeça a Vishnu. Quando os mestres da Índia estavam mapeando o sistema energético e os seus centros psíquicos, eles precisavam dar um nome para isso. Então lembraram que em uma das 4 mãos de Vishnu, ele segura uma roda de luz, que em sânscrito significa chakra. A companheira de Vishnu é Lakshmi, a deusa da riqueza e prosperidade, representando a polaridade feminina do arquétipo que Vishnu simboliza.
Shiva. Shiva, ao lado de Vishnu e Brahma, ele completa a Trimurti. Ele é conhecido como destruidor e transformador, desempenhando um papel crucial no ciclo cósmico de criação, preservação e destruição que todas as coisas têm. Shiva tem 3 principais manifestações: o meditador, o dançarino cósmico e como um asceta coberto de cinzas. O mais influente de seus simbolismos está em seu tridente, que simboliza as 3 qualidades da energia: Rajas, que é a energia de tudo que estimula; Tamas, que é tudo que paralisa; e Sattva, que é o equilíbrio entre os dois. Além disso, essas energias estão ligadas às 3 doshas da Ayurveda: Vata, Pitta e Kapha. Na Yoga, as energias do tridente de Shiva ainda representam os 3 canais principais que passam pela coluna vertebral, por onde circula a Kundalini. A companheira de Shiva é Parvati, a deusa da devoção, fertilidade e harmonia. Mas ela também pode assumir a forma de Durga, a guerreira invencível, e de Kali, a destruidora de forças negativas. In her 2 left arms, she held a sword and a severed head. On the right, she offered gifts. She represented nature, the destroyer and the creator, the universal mother. From those who give themselves to Kali, she takes away the last trace of the ego and absorbs it into the consciousness of the absolute. The finite ego loses itself to the infinite ego, the Atman, the Brahman. E o filho entre os dois você deve conhecer muito bem: Ganesha, mais conhecido como removedor de obstáculos. E se você sempre se perguntou por que ele tem uma cabeça de um elefante, a história mais conhecida conta que seu pai, Shiva, decepou sua cabeça e a teve que colocar outra no lugar. Então a primeira cabeça que ele achou na floresta foi de um elefante. E ficou por isso mesmo. Mas o que realmente importa é que a cabeça de Ganesha simboliza sabedoria. Seus orelhões, uma simbologia que ele mais escuta do que fala. A sua tromba é a força física que ele precisa para remover os obstáculos, e a sua barriga saliente é que ele já está totalmente farto e sem desejos a serem saciados. Além de fazerem na Índia uma alusão ao vegetarianismo, onde os elefantes não comem carne e ainda são grandes, fortes e com certeza mais sábios do que alguém que come. Bom, alguns séculos depois dos Puranas, começou a surgir a tradição mais controversa, polêmica e muitas vezes mal compreendida da velha Índia. Por volta do século V depois de Cristo, começa a surgir o Tantra. Por mais que o Tantra ganhou essa visão da promiscuidade, a verdade mesmo é que ele não tem muito a ver com essa visão sexual que os ocidentais deram para ele, embora a essência da sua filosofia possa levar a isso. O Tantra é um dos caminhos espirituais mais sofisticados da velha Índia. Mas, diferentemente do hinduísmo tradicional, ele vai dizer algo revolucionário. Você não precisa renegar desse mundo para encontrar o divino, pois esse mundo também é espiritual. Ele vai dizer: esquece esse papo de ilusão e de Matrix. A verdadeira espiritualidade é viver o aqui e agora com alegria e paz. O problema de Maya, da ilusão, não é estar nesse mundo, mas em você que o enxerga separado dele. Resumindo, sabe aquela pessoa que vive a vida procurando Deus, mas nunca conseguiu ser uma boa pessoa em vida? Aquela pessoa que coloca esse mundo como uma insignificante passagem, mas nem nessa passagem o cara aprendeu a ser feliz? O Tantra veio para isso. Bom, mas então por que é fácil misturar o tantrismo com sexo, massagens e afins? Isso acontece porque os mestres tântricos vão dizer que é legítimo que você procure 2 coisas na vida: boga
e yoga. Boga significa desfrute e yoga é união com o divino. E aqui está o ponto que causa confusão. O Tantra não diz para renegar os prazeres da vida, mas também não diz para se perder neles. O equilíbrio entre boga e yoga é o que diferencia um caminho de autoconhecimento de uma simples busca pelo prazer. O problema é que no Ocidente o foco ficou quase todo no boga. Massagem, sexo, técnicas mirabolantes e por aí vai. E quase nada do yoga, que é a parte mais profunda do Tantra. O verdadeiro Tantra não é apenas sobre sentir prazer, mas sobre expandir a consciência através da experiência física. Ou seja, o prazer não é o fim, é um meio. Agora, dentro do Tantra, existem duas abordagens muito diferentes. Uma que utiliza o sexo como ferramenta espiritual e outra que não faz uso dele. E esse é um dos pontos que mais gera confusão. E para entender melhor, é preciso conhecer o que se chama de caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. No caminho da mão direita, a busca pela iluminação acontece através de práticas como meditação, respiração, mantra e visualizações, sem envolver o sexo como parte do processo. Já no caminho da mão esquerda, aí sim, a energia sexual pode sim ser utilizada como um instrumento para expandir a consciência e se conectar com Deus. E se você quiser saber como fazer isso na prática, eu te recomendo a esse livro digital aqui, e provavelmente você deve achar aqui embaixo do vídeo. Bom, após a consolidação do tantrismo, ainda tivemos o fortalecimento dos Yoga Sutras de Patanjali como manual da yoga, a expansão do Vedanta com Shankara no século VIII, o auge do budismo e depois o seu declínio na Índia, e o surgimento do sikhismo com o Guru Nanak. Mas nada disso se compara com o que vai acontecer depois, no que podemos chamar do século dos milagres. Se Deus tivesse passado séculos guardando seus melhores milagres para despejá-los todos de uma vez na Índia, esse momento teria sido o século XIX. Você deve se lembrar do que eu te contei lá no início do vídeo, o inacreditável encontro de Lahiri com Babaji, que lhe confiou a missão de perpetuar uma técnica descrita por muitos como o caminho mais rápido para Deus. Essa técnica era a Kriya Yoga. There is two syllables, Kri and Ya. Kri means work, but a dead man cannot do work. Power of God who is pulling breath from within, that is Ya, soul. Soul and body together, they are doing work. This is called Kri and Ya, Kriya. And Yoga means union of body and soul. In ancient time, God brought the supreme mystery of Kriya Yoga. That was the first teaching. Um método avançado de controle da energia e da respiração que acelera o desenvolvimento espiritual e a conexão com o divino. In ancient time, some thousands and thousands, 100,000 years ago, on that time, there was no Jesus, no Moses, Daniel, Ibrahim, no Krishna, no Rama. There was no books, no Bible, no Torah, no Patanjali, Brahma Sutra, no Quran. There was one thing, that is Kriya Yoga technique. I am telling that Kriya Yoga is not any Islam, not Hinduism, not Christianism, not Buddhism. On that time only human race was there, human being. And they were practicing the breath control, that is Kriya Yoga. And through that, they are getting extreme calmness, and that is godliness. Essa prática não era apenas um conjunto de exercícios respiratórios, mas um atalho para a iluminação através da ciência sagrada da yoga. And then Samadhi. Samadhi means that you are absorbed in God, also in material world. Two things at a time. That is called Kriya Yoga. We teach simultaneous development of body, mind, intellect and soul by the scientific technique of Kriya Yoga. Kriya Yoga is a scientific technique. Bom, então logo após ser relembrado por Babaji sobre a Kriya, Lahiri começou sua missão.
No começo, ele ensinava discretamente, apenas para alguns poucos buscadores próximos em sua casa. Mas aos poucos, tudo começou a mudar. Ele passou esse conhecimento para seus discípulos, e um deles seria a peça-chave para expandir ainda mais esse legado. Shri Yukteswar, o Leão de Bengala, como também era conhecido, não apenas preservou e disseminou os ensinamentos da Kriya Yoga, mas foi o responsável por treinar um dos maiores mensageiros espirituais do século XX, Paramahansa Yogananda. Beyond his role as a guru, Sri Yukteswar was also an author, penning the holy science. As per Mahavatar Babaji's desire, Babaji envisioned a book that highlighted the fundamental harmony and unity between Hindu and Christian scriptures. Sri Yukteswar willingly took on the task. As this journey neared its end, Sri Yukteswar chose Paramhansa Yoganand as his sole successor for all his ashram holdings. It was the passing of the torch, marking the continuity of spiritual wisdom from one great soul to another. Yogananda foi o responsável por levar a Kriya Yoga ao Ocidente. Seu livro, A Autobiografia de um Yogi, se tornou um dos maiores clássicos da espiritualidade de todos os tempos e o livro espiritual mais influente do século XX. Steve Jobs, por exemplo, era tão fascinado pelos ensinamentos de Yogananda que ele relia a Autobiografia de um Yogi todos os anos da sua vida e mandou distribuir cópias do livro no seu próprio funeral, como se fosse a última mensagem que ele queria deixar para o mundo. Mas essa mesma época não foi marcada apenas pela expansão da Kriya Yoga. Como eu falei antes, esse foi o século dos milagres. Então ainda tivemos o nascimento de nomes como Gandhi, Ramakrishna e Swami Vivekananda. Ramakrishna foi o primeiro deles. One of India's most revered saints, a mystic and spiritual leader. Ramakrishna said, I have practiced all religions, Hinduism, Islam, Christianity, and I've also followed the paths of the different Hindu sects. I have found that it is the same God whom all are directing their steps through different paths. You must try all beliefs and traverse all the different ways once. No final, concluiu que todas as religiões levavam ao mesmo Deus. E essa visão influenciou ainda mais a revolução hindu que acontecia nesse século. E uma das cabeças-chaves disso tudo foi Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna. Ele foi o responsável por apresentar o hinduísmo ao Ocidente no parlamento das religiões, impressionando o mundo com sua inteligência e carisma. Vivekananda ajudou a difundir a filosofia do Vedanta, tornando o hinduísmo acessível a uma audiência global. E quem usou dos seus conhecimentos para ajudar na sua revolução da libertação da Índia foi Gandhi, que não foi apenas um líder político, mas também um grande mestre espiritual. Inspirado por textos como a Gita, ele demonstrou que a não-violência não era apenas um conceito filosófico, mas uma poderosa ferramenta de transformação. Juntos, esses gigantes moldaram a espiritualidade moderna, plantando as raízes para que no século XX ainda surgissem vários outros mestres extraordinários. Embora um deles tenha se tornado uma figura tão controversa que foi considerado o homem mais perigoso do século XX. Um dos nomes mais conhecidos que saíram da Índia moderna foi Sai Baba, o homem que materializava cinzas e objetos pelas mãos, realizava curas milagrosas e tinha milhões de devotos ao redor do mundo. Para muitos, ele era um avatar divino, uma encarnação de amor e serviço à humanidade. Ele construiu escolas, hospitais e ajudou milhares de pessoas, deixando um legado gigantesco de caridade e devoção. Agora, se Sai Baba era visto como um santo, o próximo nome é o total oposto na visão do público. Seu nome, Osho. Embora fosse intitulado como o guru do sexo, a verdade é que em mais de 500 livros atribuídos ao seu nome, apenas um fala de sexo, que é do sexo à supraconsciência. Osho, na verdade, foi um dos divulgadores espirituais mais sábios dos últimos tempos, porque diferentemente de outros que estavam um pouco desconectados da nossa realidade, ele entendia a mente humana como ninguém.
Ele sabia que não ia colar falar de temas espirituais intangíveis e muito complexos, quando a população ainda se arrastava em empregos sufocantes, relacionamentos conturbados e uma mente que não parava quieta, como verdadeiros androides programados. Sabe quando Kevin Spacey chuta o pau da barraca no filme Beleza Americana? Seria mais ou menos o que alguém faria depois de ler um livro do Osho. E foi exatamente por isso que ele se tornou tão perigoso para o sistema. Mas o mais importante é que se pudéssemos tirar todas as camadas do Osho, lá no fundo encontraríamos uma simples e poderosa essência budista. Porque no final das contas, o que ele mais queria era que você fosse um soberano da sua própria mente e vivesse o momento presente. Osho elucidates this idea through an analogy. Consider a classroom scenario. Children chit-chat, make noise, and run around until the teacher arrives. Instantly, the room falls into silence. The teacher hasn't spoken, but their presence is enough. Similarly, the presence of being causes the mind to cease its chaos. Thoughts dissipate, and the mind becomes a pure space. In this state, the being perceives with clarity and insight. E não só ele, mas se você for parar para pensar, essa é a essência de toda a espiritualidade indiana. Pois o verdadeiro milagre não é andar sobre as águas. O verdadeiro milagre é andar sobre a terra firme e sentir no aqui e agora a luminosa paz. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.